Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos começar uma nova série falando um pouco sobre o Livro dos Espíritos, né? Falando sobre os questionamentos, sobre as cartas, e eu vou aproveitar e fazer a análise das cartas que já foram lidas, né? Algumas cartas que foram lidas já foram entregues. E é bem interessante a gente fazer essa leitura, né, para mostrar para as pessoas, né, o aprendizado, né, os esclarecimentos que essa carta traz para todos nós. Se você chegou aqui no nosso canal hoje, não deixe de deixar o seu like, a sua mensagem, né, para que você possa compartilhar com seus amigos. Então, bem no comecinho aqui do Livro dos Espíritos, né? Aqui no resumo dos principais pontos da doutrina espírita, no capítulo 6, diz o seguinte: os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poder, inteligência, saber e nem em moradia e nem em moralidade. Então, às vezes nós temos a oportunidade de conversar com espíritos, né, que na Terra foram médicos, advogados, mas eles trazem também uma linguagem, né, simples, desmistificada também, para que possamos escrever suas cartas, para que todas essas pessoas que estão assistindo nós do outro lado possam compreender aquilo que ele ditou, né? Então, tudo isso está inserido aqui nessa parte do Livro dos Espíritos, e que ele diz: os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição e seus conhecimentos. Então, são poucas pessoas hoje na Terra que têm condições de dar passividade para um Dr. Bezerra de Menezes, para um Leon Denis, né? Para esses espíritos mais evoluídos, né? Por exemplo, André Luiz, Emmanuel, muitos outros espíritos, né, que são espíritos evoluídos também no mundo espiritual. Apesar de eles terem passado pela Terra, passado por um momento de dificuldade, eles também buscaram evoluir no mundo dos espíritos e estão também em paragens mais elevadas, né? Então, aqui ele diz o seguinte: sua proximidade de Deus pela pureza dos sentimentos do seu maior bem. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem, porque ele pode evoluir. Às vezes tem espírito, como muitos dizem, né, que o Dr. Bezerra de Menezes escolheu ficar aqui na crosta terrestre para ajudar muitas casas espíritas, muitos espíritas que estão ainda em formação, que estão buscando essa oportunidade de trabalhar. Então ele, segundo dizem, né, que ele escolheu ficar por aqui para ajudar essa grande quantidade de pessoas que estão aí por toda parte. No outro parágrafo, o livro nos traz muitos esclarecimentos, e é isso que eu deixo para vocês aqui no Livro dos Espíritos, que é importante a gente ler e estudar para compreender essa questão da carta, né? Ele diz o seguinte: ao deixar o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, depois de um período mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O que quer dizer espírito errante? Espírito que permeia aqui o nosso ambiente, né? Espírito em processo de aprendizado, aqueles que ainda precisam de muitos esclarecimentos, para, se houver necessidade, né, se preparar melhor para uma nova encarnação. Então, nesse momento aqui, nós vamos lembrar que ele diz que a alma, ao deixar o corpo, retorna ao mundo dos espíritos de onde havia saído. Porque naquele momento que houve aquela reunião, né, com a sua família, com os amigos, para que você pudesse reencarnar e renascer naquela família, para você aprender, evoluir, quitar suas provas, débitos contraídos em outra existência, né? Então, são tantas oportunidades que nós temos que Deus nos oferta, não devemos também deixar passar que essas oportunidades que temos aqui na Terra, ainda como espíritos encarnados, imperfeitos que somos, né? Para receber uma nova oportunidade para quando chegarmos ao mundo dos espíritos, para nos prepararmos melhor para uma outra existência, se houver necessidade. Então, nesse momento, ele diz o seguinte: o espírito deve passar por várias encarnações. Então, nós aqui na Terra já passamos por várias existências,
Disso resulta que todos nós tivemos muitas existências e que ainda teremos outras que, aos poucos, nos aperfeiçoarão, seja na Terra ou seja em outros mundos. Veja bem, nós teremos aí a oportunidade em cada encarnação, em cada ponto de partida a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, nós vamos criando esses laços de amor eterno com essas famílias. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. Então, muita gente tem dúvida, e eu deixo aqui como sugestão o Livro dos Espíritos, que é onde você vai tirar todas essas dúvidas de você. Então, quando a gente tem dúvida, a gente vai lá na obra certa, aquela obra que nos esclarece, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Todas as obras básicas, né? As obras basilares do Espiritismo, você tem a oportunidade de cessar todas essas dúvidas que você tem, ou seja, que você vai juntando ao longo, né, da sua estadia aqui na Terra. E aqui, num outro parágrafo, ele diz: as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e o espírito nunca retrocede. Então, cada pessoa, por exemplo, numa outra existência, eu posso ter sido, digamos assim, uma enfermeira, né? E nessa atual encarnação eu fico lembrando, né? De vez em quando eu entro no hospital, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Quando eu entro no hospital, eu começo a sentir, né, que em algum momento eu apliquei uma injeção em uma pessoa, eu cuidei de uma pessoa no leito, né? Porém, nessa, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de pedagogia, sou professora, mas, quem sabe? Por que eu escrevo tanto? Por que eu venho escrevendo tantas obras? De repente, era isso que eu vim fazer aqui nessa atual existência, mas não nos é permitido saber e eu também não tenho interesse de saber sobre esse assunto. Então, eu deixo aqui para você sanar todas as suas dúvidas o Livro dos Espíritos. É importante para você que chegou agora no meu canal, que vem em busca de uma carta consoladora. Por que a carta consoladora ela é importante, né, e necessária para quem busca? Por quê? Porque ela esclarece, ela fala da evolução do espírito no mundo espiritual, como ele chegou até lá, qual foi a sua dificuldade enfrentada durante a sua adaptação, qual foi a dificuldade que ele sentiu quando viu todas aquelas pessoas lá nos derradeiros momentos dele, né? No momento do velório, no momento na capela, né? Então tudo isso está registrado nesse espírito que participou desse encontro lá com você, né? E ele pode também, numa outra oportunidade, quando ele receber, né, essa oportunidade de escrever uma narrativa contando tudo sobre a sua história no mundo espiritual, é possível, igual aconteceu aqui com os espíritos amigos que responderam às perguntas de Allan Kardec, que estão aqui, né? Tudo compilado nessa obra, O Livro dos Espíritos, que eu vou deixar aqui como sugestão para que você possa, né, recordar e sanar dúvidas de tudo aquilo que o seu ente querido falou na carta que ele ditou para você. E agora nós vamos para a segunda parte, né? Para a segunda parte do nosso evangelho, né? Que na verdade é um evangelho, são esclarecimentos oportunos sobre o evangelho, sobre o mundo espiritual, né? Porque as cartas trazem isso também. Eu vou fazer aqui a análise da carta de um pai, né, chamado Guilherme, que ele escreveu para a família. Então veja o que ele traz de informações na sua carta. Primeiro ele diz: a família que juntos construímos sempre foi e será um presente de Deus. Nessa hora, bate forte em meu peito um enorme arrependimento em rever as cenas dos momentos de vaidade e de sofrimento que fiz a minha família passar na terra. Foi algo que eu não deveria ter feito e fiz vocês passarem. Aceitei o que não deveria. Portanto, meus filhos, eu sei que errei muito. Veja bem, ele chega ao mundo espiritual e tem a oportunidade de falar sobre tudo isso daqui, de falar do arrependimento, de quando ele estava lá diante da visão panorâmica, né? Aquele lugar que ele chegou, ele descansou, e no momento daquela adaptação, conhecendo a sua nova morada, ele tem essa oportunidade de começar esses esclarecimentos oportunos, que são por meio da sua consciência que registrou
né, em cada minuto daquele que ele passou na Terra. Ao mesmo tempo, ele tem essa oportunidade de desabafar, transmitindo para a família dele o que ocorreu naqueles momentos que ele esteve aqui na Terra, que ele fez. E de repente, talvez ele nem queria fazer, né? Algo que ele diz aqui, que eu não sei o que foi, mas ele diz que se arrepende de ter feito a família sofrer. Mas por que ele se arrependeu? Porque ele revirou a sua consciência ao chegar ao mundo espiritual diante de tudo que ele fez aqui na Terra, que nós chamamos de visão panorâmica. A visão panorâmica, meus irmãos, é comparada a um filme da sua própria vida, da sua última existência terrena. É como uma novela que você assiste, cada capítulo é um desfecho naquela novela, não é verdade? Então, com a nossa história, com a nossa vida, não é diferente. Por quê? Porque os nossos laços de família, eles estão unidos para toda a eternidade. E os ensinamentos que aprendemos juntos aqui na Terra, eles ficam registrados na nossa consciência, né, por várias existências pelas quais já passamos. E numa dessas ele diz, no outro parágrafo, em razão de muitos obstáculos que tive de superar, somente agora eu pude receber essa permissão de falar um pouco para a nossa família. A importância do amor, do trabalho, do companheirismo, da união e do nosso crescimento, que construímos juntos. Apesar dessas dificuldades que passamos, eu fui um fraco e não segurei as pontas das investidas das trevas, que por meio das tendências que me acompanharam, e eu não consegui segurar as imperfeições. Então, são tendências que muitas vezes, tá, pessoal? Essas tendências, eu vou deixar um exemplo aqui bem forte sobre essas tendências. Às vezes a tendência é para que você volte a beber, né? Você começou no alcoolismo, então aquele não era, né? Não era o caminho para que você pudesse buscar nem ao menos passar perto de um bar. Que de repente, numa outra existência, você foi um alcoólatra. E você, ao encontrar, digamos assim, uma garrafinha dessa, né? Digamos assim, com álcool, né? Um teor de álcool, uma bebida com um pouco de teor de álcool. Não, é só um pouquinho e tal. Mas é aquele pouquinho que vai fazendo com que você se aprofunde. E mais tarde você não tem esse controle. Acontece com as drogas, com o alcoolismo, com o sexo desregrado, tá? Com o fumo, né? Com tudo isso que a gente vem passando e que muitas vezes, né, é muito difícil para a pessoa se recuperar. Às vezes você coloca numa clínica de um dependente, ele fica lá muito tempo, mas quando ele sai de lá, às vezes a abstinência que ele passa, ele não consegue segurar as pontas, que são as tendências que não deixa com que ele melhore, né? Porque aconteceu uma vez, ele retornou ao mundo espiritual, trouxe de volta essas tendências para segurar as pontas e não foi capaz de segurar. Tá? Como ele fala aqui, as tendências foi o caminho para os erros dele nessa última existência terrena. Então, aqui no Livro dos Espíritos, também fala sobre essas questões. Então, por isso, é importante a gente buscar, né, na resolução desses problemas que a gente muitas vezes desconhece, para entender um pouco, né, o significado das cartas, o significado de tanto conhecimento ditado pelos espíritos, porque são os esclarecimentos oportunos que nos servem de aprimoramento, de aperfeiçoamento e de autoconhecimento para você que está estudando aí a doutrina espírita. As cartas é um resumo de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. E eu vou ler mais um trecho da carta do seu Guilherme, quando ele diz: não é tão fácil escrever como gostaríamos, como escrevo agora, porque a fila é grande. E às vezes, eu, no meu caso, como eu falo, eu às vezes passo 2, 3, até 4 dias para escrever uma carta dessa, porque o espírito, ele vai ditando aos poucos, cada dia ele traz um pouquinho daquela carta para colocar ali, né? Naquela carta para entregar para a família. Todo dia ele traz um conteúdo adequado, e a gente vai colocando ali e vai seguindo até o final da carta. Não é tão fácil escrever como gostaríamos, como escrevo agora,
Mas quando o coração aperta de saudade, esse é o único caminho que procuramos para essa permissão que Deus nos concede na hora programada, sem privilégio algum. Não existe esse privilégio. O merecimento da pessoa é o caminho. Por que esse merecimento, Nancy? Merecimento da família que ficou, que ora por essa pessoa, que agradece a Deus por tudo. Do outro lado da vida, esse espírito está, né, aceitando todas as suas dificuldades, os obstáculos que ele passou. Ele está estudando, ele está frequentando uma sala de estudo onde ele assiste palestras, onde ele observa os erros cometidos, onde ele observa todos os seus erros do passado para poder contar e pedir desculpa com humildade, né? Sendo humilde, demonstrando essa gratidão pela família que ele deixou e por ter tido essa oportunidade de escrever e de perdão, de pedir perdão e desculpa para a família na terra. Então, eu vou deixar aqui como sugestão o Livro dos Espíritos, porque você pode ler, reler, estudar e tirar suas dúvidas, né? Assim como as cartas é o meio de tirar dúvidas de todas as pessoas que assistem, principalmente o meu canal, que as cartas que eu escrevo são narrativas, onde os espíritos, eles contam toda a sua história. Quando eles têm essa oportunidade, eles contam essa história. Então, é importante lembrar que nem sempre isso é possível, né? Mas quando o espírito se prepara, a família também aqui na Terra se prepara com equilíbrio. Ambas as partes se reencontram no mundo dos espíritos para receber essa permissão. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer mais um trecho da cartinha dele, quando ele diz: nessas horas, quando se descobre uma traição, veja bem o que ele diz, uma traição, temos que ter coragem para encarar a realidade e resolver de forma adequada esse desfecho para que nossos filhos não sofram com os imprevistos e as diferenças. Quais são os imprevistos e as diferenças, gente? O falatório, né? A dificuldade de aceitar que o outro, até mesmo, né, fale sobre este assunto. Os comentários maldosos que surgem. Então, tudo isso está inserido aqui quando ele fala sobre essa traição. Continuando, ele diz: isso aconteceu e não faz muito tempo, porém tenho lutado muito com a minha consciência para não chorar e carregar essa culpa que por muito tempo segurei, e o caminho foram as muitas recaídas que por aqui passei. Então veja bem, por causa disso ele sentia aquela culpa enorme, ele tinha várias recaídas, que o espírito, ele tem essas recaídas mesmo. Ele não aceita porque que ele errou, ele não aceita porque que ele passou por aquela experiência, ele não aceita, né, por que que ele fez a família sofrer, e isso é o motivo dessas recaídas, tá? Essa culpa por muito tempo, segurei o caminho, foram as muitas recaídas, porque por aqui passei. Pois mesmo sendo esclarecido dos meus erros, eu me sentia completamente incomodado quando visitava nossa família. Então, quando ele visitava a família, de repente tinha aquele amigo, aquele vizinho que visitava a família e ficava comentando sobre aqueles assuntos. Ele ouvia tudo isso, e isso incomodou também. Então, tudo isso é possível acontecer, tá? Contado numa carta psicografada, como aconteceu com este pai de família que teve a oportunidade, né, de esclarecer para sua família na Terra. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.